Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, aqui é a Aline e no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente. É um vídeo total vida real aqui pra vocês, tá? A casa tá bagunçada, o nenê tava brincando, ele saiu com o pai dele, eu aproveitei o tempo pra gravar e pra fazer esse vídeo. Então, assim, não reparem a bagunça, tá? E sejam bem-vindos à minha casa. Bora lá? Oiê, tudo bem? Eu falei pra vocês que a gente tava tendo mudanças aqui em casa e nós temos uma estante que fica ali pro lado da sala e eu e meu marido achamos uma estante na Shopee por um preço muito bom, mas ela não tinha nada a ver com as cores da minha casa. Então a gente lixou e eu pintei. E agora eu tô trazendo meus livros, os livros que eu quero ler e os que eu mais manuseio, pelo menos, eu tô trazendo da parte mais alta daquela estante para essa, para mim ter mais fácil acesso. Eu vou mostrar depois a outra ali para vocês, tá? Mas eu ainda tô trazendo, então eu quero filmar um pouquinho desse processo e de como eu tô organizando ela, tá? Eu quero mostrar para vocês também, assim, qual foi a maneira que eu optei por organizar ela e como eu faço essa higienização dos livros. Bora lá? Essa aqui é a estante grande, tá? Da sala, que era a estante dos meus sonhos, né? Que eu consegui realizar. E eu tenho criança, tá, gente? Meu filho tem 3 anos, ele tava brincando em casa até agora, foi passear com o pai dele. Então, a casa tá assim. Pra mim conseguir completar a minha missão, eu não vou prestar atenção nisso, não vou me incomodar com isso agora. E eu tenho que pegar agora assim, ó. Todos esses livros aqui, que são a minha coleção da Penguin. Esses box aqui, que eu quero pôr lá pra estante nova também. E mais alguns livros que estão aqui. Lá em cima são todos os meus livros de história e já tem alguns que eu tirei, tá? Que eu botei pro outro lado. Então, assim, nessa estante aqui, o meu marido tá precisando de espaço, porque aqui são todos os mangás dele, então, tudo empilhado, como vocês conseguem ver. E agora a gente vai conseguir dar um respiro para esses livros, porque a minha maior preocupação, eu vou mostrar de perto para vocês. A minha maior preocupação é que, assim, eu não tava conseguindo guardar os livros como eles devem ser guardados, né? Então, aqui, eu tava empilhando eles da pior maneira possível, né? Pra caber mais livros na estante, porque eu não tinha mais onde guardar. Só que isso diminui até a vida útil do livro, né? Então, agora, ó, aqui também tem mais alguns. Agora eu tô separando e eu vou conseguir deixar o espaço que eles precisam na estante, tá? Para que eles possam respirar. E eu quero filmar um pouquinho desse processo, então, e vou aqui conversando com vocês. Outra estante é essa, né? Que eu mostrei para vocês no comecinho do vídeo. E eu botei ela pro lado da minha cozinha. Então, assim, ela é toda nesse tom mais areia. E essa estante eu pintei para deixar ela mais parecida com o novo ambiente onde ela vai ficar, tá bom? Então, assim, aqui eu já consegui, tô super feliz que eu já consegui tirar as minhas relíquias, que estavam tudo guardadas lá no quartinho. Então, aqui eu tenho a minha máquina de escrever, a minha câmerazinha, a minha ampulheta, que é o símbolo da faculdade de história, né, que meu marido me deu de presente, um porta-retrato nosso, e daí aqui eu já comecei a organizar também, ó. Esses aqui são os meus livros da Barnes Noble, que o meu marido trouxe pra mim, que eu acho coisa mais linda esses livros. E lá os coitadinhos na outra estante já não tinha espaço, então eles não tinham destaque nenhum, que eu consegui arrumar melhor. Esses aqui são da coleção da HarperCollins, que eu quero completar, por enquanto eu só tenho 2. É a coleção Férica, então ele traz diversas obras que falam sobre os primeiros contos, assim,
mais antigos, né? De reis, de fadas, de bruxas, enfim, desse mundo fantástico que a gente adora. Aqui embaixo eu quero colocar todos os da Martin Claret, mas por enquanto eles estão assim porque eu tenho que dar uma reforçada nessa estante. E eu tô trazendo aos pouquinhos, tá, pessoal? Aqui eu já coloquei alguns dos de história, o restante ainda tá lá, que eu falei pra vocês, ainda tá lá na outra estante. E aqui eu tenho os da editora Zahar. Eu optei por separar aqui por editora, tá? Porque como eu compro das editoras os assuntos bem mais parecidos, assim, esses livros mais clássicos, antigos, eu tenho comprado bastante da editora 34. Então, eu deixei ela aqui. Aqui são os livros que eu mais me baseio, assim, para fazer vídeo, né, dos que eu quero ler, vou marcando e tal, ó. Então, eu deixei eles aqui que fica de fácil acesso para mim. Eu comecei a fazer a coleção do Clube de Literatura Clássica, então, conforme eles vão chegando, eu comecei a organizar eles aqui. Eles ainda estavam nas caixas, porque eu não tinha onde guardar. Então, aos poucos, eu tô me reorganizando. E os box eu tô botando ali embaixo. Já tem ali o do Humberto Eco e o do Shakespeare. Agora eu tenho que trazer os do Dostoiévski e do Tolstói. Aqui ainda não tá em ordem, tá? Eu só botei esses aqui mais pra baixo mesmo, porque eu tô começando a organização. Agora eu vou tirar os da Penguin de lá e vou trazer pra cá. Então, gente, geralmente eu pego o aspirador de pó mesmo e eu passo, tá? Na estante e por cima dos livros. Mas agora que eu tô tirando eles lá de cima e que eu tô conseguindo fazer essa higienização, eu pego um pincel, é de maquiagem mesmo, esse aqui foi bem baratinho e é cerda sintética mesmo, tá? E eu dou uma espanada no livro, assim, onde ele mais pega a poeira, ó. E daí eu dou uma folhada assim pra deixar ele dar uma respirada, sabe? Porque o papel, ele é feito da madeira, então ele precisa ter essa oxigenação. Vai demorar um pouco? Vai, porque eu tenho vários livros pra fazer isso, mas olha a diferença. Ele tá bem amarelado, né? Ó. Conforme eu vou tirando aqui, ó, já diminui. E daí depois, se eu deixo ele respirar, já sai também um pouco desse excesso. Ó, eu dou mais uma limpadinha aqui. E já diminui bastante, tá? Então, eu vou fazer isso em todos esses que eu tenho aqui, agora, pra mim aproveitar. E depois eu vejo aonde que eu vou colocar eles nessa nova estante. É um pincel limpo, tá? Eu nunca usei, é só pra isso aqui mesmo. Outra coisa, pessoal, assim, ó.
Quando vocês forem limpar a estante, passa um paninho com álcool, beleza, tira o excesso de poeira e tal. Mas espera um pouco, deixa o álcool dar uma evaporada e daí tu devolve os livros. De preferência, se tu puder passar só um paninho seco, melhor ainda, tá? Nos livros, nunca passa nada com água nem com álcool, porque ele mancha. Parece idiota isso que eu tô falando, mas vocês vão ver, tem muita gente que na pressa pra limpar não se dá conta e acaba passando assim, ó, daí vai amarelar mais rápido a folha, tá? E vai estragar bastante o teu livro. Vou passar só uma flanelinha seca, tá? Pra tirar o excesso de pó, porque agora com essa estante assim, que fica muito mais prático pra mim manusear, eu consigo tirar o pó e fazer a higienização muito mais vezes, né? Então, eu só vou tirar o pozinho e eu já vou mostrando pra vocês os que eu tenho, tá? Eu tenho o box do Don Quixote. Tenho o box da Ilíada e da Odisseia. Tenho o Outono da Idade Média. Do Stendhal eu tenho o Vermelho e Negro. Do Shakespeare eu tenho o Júlio César e o Otelo. Daí eu tenho o David Copperfield, que eu quero muito ler, mas ainda não deu tempo. Da Virginia Woolf eu tenho Flush. E do Henry James eu tenho A Outra Volta do Parafuso. Daí eu tenho Uma Canção de Natal, do Dickens. Do Boccaccio, A Vida de Dante, que é uma biografia. E do Jack London, Caninos Brancos. E por último, do James Joyce, Ulisses. Então, por enquanto, essa é a minha coleção da Penguin. Eu comprei bastante nas últimas promoções da Amazon. Sempre que aparecia algum assim com preço que vale a pena, é quando eu compro. É assim que eu tô fazendo essa coleção. Bem devagar e bem aos pouquinhos. Então, essa ficou assim, aqui na estante. E deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Esse carrinho aqui eu ganhei do meu pai, pra mim colocar os livros, os cadernos, porque eu tô sempre com um monte de coisa, né? E o meu filho já achou, porque agora, antes ele ficava lá no quartinho, agora eu trouxe pra cá. Já tá cheio de bichinho. Aqui ele colocou os livrinhos dele. E daí ali embaixo ele deixou algumas cópias minhas e o caderno. Mas ele vai se adonando, ele vai tomando espaço, gurizinho. É uma figura. Pessoal, outra dica que eu posso dar pra vocês, tá? Assim, se vocês conseguirem uma estante que tenha, que deixe a parede assim, ó, que vocês não precisem ter aquele fundo, é melhor, tá? Nem que vocês tenham que usar esses L's pra prender, deixar mais forte na parede. Por quê? Assim, a gente consegue ter um espaço, que é que eu consigo mostrar melhor pra vocês, ó. Eu não deixo o livro encostado na parede. Eu deixo um espaço entre a parede e os livros. E eu coloco esse saquinho de gelzinho de silica. Eu coloco sempre perto do livro, assim, ó.
ó. Porque ele vai ajudar a diminuir a umidade que vai chegar no livro, tá? Em arquivos, assim, a gente usa... Vou espalhar aqui também. Em arquivo, como a verba geralmente é bem restrita, a gente usa sal grosso e arroz. Faz um potinho com arroz normal, seco, e sal grosso e coloca entre os livros ou documentos, né? E se vocês puderem fazer isso também e colocar entre a parede e os livros de vocês também ajuda. É mais barato, uma coisa mais acessível que todo mundo tem em casa, né? Mas que vai ajudar também a diminuir a umidade que vai chegar no livro. Essa dica é bem boa, tá? E ajuda bastante na durabilidade do livro. Vou mostrar pra vocês com o que eu tenho aqui em casa, tá? Ó, eu vou pegar um pouquinho de arroz. Botar num potinho. O sal, se tu tiver aquele bem grosso, bem barato em casa, melhor, tá? Eu agora não tenho. Tenho só esse aqui, que é o mais grosso que eu tenho. Então, eu vou misturar. Vai ficar assim, ó. E daí a gente mistura. Porque o arroz vai sugar a água e o sal vai deixar ressecar. Então, ele vai ajudar a tirar o excesso de umidade que tá entre a parede e o livro. Aí, tu coloca ali, em qualquer lugar da prateleira, atrás, né, dos livros, e pode deixar lá que tu vai ver que vai demorar muito mais pra estragar o teu livro, tá? Então, hoje era isso. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Eu espero que das dicas que eu dei aqui vocês consigam aproveitar alguma coisinha aí. E deixa aqui nos comentários pra mim se vocês já sabiam de algumas dessas dicas. Ou se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem que eu traga mais dicas assim do que eu aprendi, né, na faculdade. E como eu conservo os meus livros e o meu material, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!